Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema será o Maracanã e a audiência pública sobre o estádio. Temos as presenças dos deputados Chiquinho da Mangueira, que é o presidente da Comissão de Esportes. Chiquinho, obrigado pela sua presença. Obrigado a você pelo convite. Também a presença do deputado Carlos Roberto Osório, que é da Frente Parlamentar de Educação Física aqui da Alerj. Osório, obrigado pela sua presença. E também do deputado Milton Rangel, que tem sempre a presença aqui no Arena Esportiva, que também é da Frente Parlamentar de Educação Física. Tudo bem, deputado? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer imenso participar mais uma vez do Arena com você. Com certeza. Bem, o Maracanã continua dando o que falar. Até agora, nada sobre um novo administrador. E mais, o TCE, Tribunal de Contas do Estado, sugere que a atual concessão seja anulada e pede uma nova licitação. Diante disso, os deputados Chiquinho da Mangueira e Carlos Roberto Osório vão realizar uma audiência pública sobre o assunto. O senhor preside a Comissão de Esporte da Alerj, queria que falasse sobre esse tema, dando aí esse pontapé inicial. Isso foi uma conversa que eu tive com o deputado Osório. Nós vamos convocar uma audiência pública para discutir, para poder entender como é que pode um estádio como o Maracanã, com um investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, e está abandonado. O governo do estado não tem responsabilidade com o Maracanã, não tem com nada, muito menos com o Maracanã. O consórcio largou de mão. E o Comitê Rio 2016 disse que entregou. Então não tem dono. Você já viu alguma coisa sem dono ser bem administrada? Eu tive a experiência que eu passei 8 anos ali administrando o Maracanã e sei o quanto é trabalhoso administrar o maior estádio do mundo, um ícone do futebol mundial. Então, esse debate que nós vamos ter nessa audiência pública é para chamar a responsabilidade de alguém, porque vai ter que alguém sentar aqui para dizer: o culpado sou eu, o culpado é ele, o culpado é ele. Aí, se não achar quem é o verdadeiro culpado, aí nós vamos tomar uma atitude. Deputado Osório. Olha, eu acho que esse tema, Chiquinho, eu queria agradecer a você para que a gente possa fazer em conjunto com o Milton essa audiência pública. Eu acho que nós estamos vivendo um momento estarrecedor e você tem absoluta razão e você conhece o Maracanã como ninguém. Como é que pode o maior estádio do mundo, o mais importante, símbolo do Rio de Janeiro e do Brasil, está nessa situação, fechado desde o término dos Jogos Olímpicos, numa bola dividida que cada um tenta empurrar a responsabilidade para o outro, e na prática o Maracanã está se deteriorando, assim como o Maracanãzinho. Tem 2 ou 3 caras tomando conta do Maracanã e estão levando tudo, estão levando cadeira nas costas do Maracanã, isso é um absurdo. Levaram o busto do Mário Filho. É inacreditável isso. Busto do Mário Filho. A nossa responsabilidade como deputados é trazer esse assunto aqui para a Alerj. Nós representamos a população do Rio de Janeiro e fiscalizamos também o Poder Executivo. E discutir aqui na Alerj, primeiro, as responsabilidades, como disse o Cisquinho, e também tratar da solução para o futuro. Como é que fica o Maracanã daqui para frente? Essa audiência pública vai ser muito importante, porque dói a cada um de nós, cariocas e fluminenses, ver o nosso maior patrimônio fechado e clube de futebol como o Flamengo, semana passada, tendo que pagar 2 milhões de reais para minimamente arrumar o Maracanã e poder jogar futebol. Inacreditável, e essa audiência vai ser importante. Deputado Milton Rangel, Maracanã, o Chiquinho foi superintendente da Suderj, secretário estadual de esporte durante 8 anos, o Osório foi secretário-geral do Comitê Olímpico Brasileiro, uma das pessoas que ajudaram a trazer a Olimpíada aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro. E agora o Maracanã, palco, conforme disse o Chiquinho, o estádio mais famoso do mundo, fechado. O Flamengo pagou 2 milhões de reais para poder jogar e o Maracanã continua fechado, gramado ruim, furtaram várias peças, monitores, busto do Mário Filho, fios do Maracanãzinho e tudo mais. Pois é, eu sou frequentador do Maracanã na época em que o Maracanã permitia que se entrasse 180 mil pessoas, que não foi o recorde do Maracanã, não foi, Chiquinho? 89 mil pessoas. 189 mil, Brasil e Paraguai, numa eliminatória de Copa do Mundo, que eu estava sentado entre um degrau e outro. 69. Para a Copa de 70? Eu sou ruim de data, mas eu acho que é 69. pra Era Brasil e Paraguai. O recorde, na realidade, é o Fla-Flu de 63. Esse o recorde de público, o recorde de pagante, é esse que o deputado está falando. E tem o recorde não contado, que é a final da Copa do Mundo de 50, que ninguém sabe quantas pessoas tinham. Exatamente. Então, eu sou frequentador do Maracanã dessa época.
O Maracanã passou por diversas remodelagens, foi reconstruído por diversos governos, foi refeito, reformas daqui, e finalmente, né, recentemente, se resolveu reconstruir sem demolir. Quer dizer, fez-se uma obra de reconstrução de uma coisa sem demolir aquela coisa anterior. E foi que a gente vai discutir aqui, vai conversar na audiência pública, um gasto absurdo, que já deu cadeia para algumas pessoas até, e hoje o Maracanã é administrado por um consórcio de empresas que estão mais preocupadas com o Moro do que com o Maracanã, porque todas elas estão envolvidas no processo da Lava Jato. É uma coisa muito delicada submeter a população do Rio de Janeiro, principalmente a população que gosta de futebol, a uma situação vexatória dessa. Como disse o Chiquinho, o governo do Estado não tem condições de controlar as escolas, as universidades, não tem condições de controlar os postos de saúde. Como é que vai controlar o Maracanã, roubo no Maracanã? O consórcio, por sua vez, está preocupado com o Sérgio Moro. E o comitê de 2016 largou o estádio do jeito que largou. Então, nós precisamos tomar uma atitude de força, nós precisamos tomar uma atitude de cobrança, precisamos urgentemente dar o Maracanã de volta à população do estado do Rio de Janeiro. Nós temos, pelo menos nos últimos 10 anos, que nós não temos o estádio do Maracanã o ano inteiro. Passamos pedaços do ano sem o Maracanã, grande parte do ano sem Maracanã, e alguns anos sem o nosso time, os times cariocas, que estão pagando essa conta, estão cada dia mais caindo mais no ranking nacional, por conta de não ter um estádio. Tem que jogar no campo do Julite Coutinho, que sem nenhum demérito ao América, mas é um campo muito acanhado para uma torcida como a do Fluminense. E o Flamengo tendo que gastar 2 milhões para poder usar o estádio que deveria ser a nossa referência. Agora, deputado Chiquinho, o Tribunal de Contas daqui do Estado do Rio de Janeiro sugeriu que essa concessão seja anulada e pede uma nova licitação para o Maracanã. Seria uma solução para o caso? Eu acho que o caminho, na minha opinião, tinha que chamar a CBF, que tem 21 patrocinadores, é a entidade maior do futebol brasileiro, entregar o Maracanã à CBF. E a CBF ali vai saber lidar com os clubes e vai saber administrar o Maracanã. Não adianta botar um consórcio como esse que está lá, que cobra 2 milhões para o Flamengo jogar, cobra 1.300.000 reais para abrir o estádio para um Vasco e Botafogo, num jogo que vai dar um público de no máximo 20 mil pessoas. E os clubes não quiseram, né? Os clubes mas não pode Não tem querer. Como é que vai querer? Vai pagar dinheiro. a conta, vai rasgar dinheiro. Então, e por último, na pior das hipóteses, o governo do estado deveria chamar o Flamengo e o Fluminense e entregar o estádio para fazer uma parceria ali compartilhada de responsabilidades com o Maracanã. Porque eles têm contrato, né, com o consórcio. A porque dupla Fla-Flu, né? porque, na realidade, eles têm contrato com o consórcio, que o consórcio tem contrato com o governo do estado. Então, o consórcio quer ganhar dinheiro. O consórcio não quer saber do futebol. E fica muito triste eu que moro ali perto, aos domingos, é a mesma coisa que o Rio de Janeiro, domingo sem praia. O Maracanã, o Rio de Janeiro sem Maracanã. Uma coisa compensava a outra, Verdade. ou as duas se confundiam. Quem ia à praia ia cedo para depois ir ao Maracanã. Se o tempo tivesse ruim, ia só ao Maracanã. Mas o Maracanã, o que a gente lamenta profundamente é ver aquele patrimônio, que aquilo ali, os deuses do futebol, nenhum estádio no mundo teve o que o Maracanã teve. Não tem outro Pelé, não tem outro Bob Charlton, não tem outro Beckenbauer, não tem outro Garrincha, não tem outro Dinamite, Newton não tem outro Santos. Jairzinho, não tem outro Newton Santos. Zico. Não tem. Então, se você andar E não ali... tem 2 finais de Copa do Mundo. Não tem 2 finais de Copa do Mundo. Uma Olimpíada. Uma abertura de uma Olimpíada. Foi a primeira vez na história de uma Olimpíada. Olha que eu já fui, essa foi a minha 7ª, mas eu leio bem, acompanho a história. Nunca na história, um estádio de futebol foi palco da abertura de uma Olimpíada. O Engenhão não é um estádio de futebol, o Engenhão é um estádio olímpico. Tanto que é o estádio olímpico. Tanto é que tem 2, que também, na minha opinião, é uma outra aberração, com todo o respeito que eu tenho ao Botafogo. O estádio foi cedido ao Botafogo, tem 2 pistas de atletismo, Isso. com investimento de mais de 50 milhões de reais,
Então, no principal e no anexo, E né? no anexo. E o Botafogo não tem a modalidade de atletismo. Tinha que, no mínimo, exigir a modalidade de atletismo. Então, a minha opinião é essa. Eu acho que, na pior das hipóteses, tinha que se entregar a uma gestão compartilhada entre Flamengo e Fluminense, que não tem estádio. O Botafogo já tem, o Vasco tem, o Fluminense e o Flamengo administrariam o Maracanã. Deputado Osório, o senhor foi secretário-geral do COB, foi um daqueles que lutaram para trazer a Olimpíada para cá, né? E os Jogos Paralímpicos também. Temos o Complexo Maracanã, Maracanãzinho, temos o Parque Aquático Júlio Delamare e o Estádio de Atletismo Célio de Barros, do qual o Chiquinho também reformou quando foi secretário estadual de esportes aqui, do Rio de Janeiro. Tudo fechado. E no PAN foram 7 milhões de dólares, se não estou equivocado, que o Júlio Delamare teve investimento. Olha, o Júlio Delamare, o Maracanãzinho e o Célio de Barros foram aprontados. O Chiquinho era o secretário na época, eu acompanhei de perto o trabalho que foi feito lá. Foram colocados no padrão internacional. Padrão de investimento de pista, padrão de investimento de todas as facilidades. Isso se perdeu nesse processo de privatização do Maracanã, que se desfigurou o complexo do Maracanã. E aí a nossa crítica, realmente, na audiência pública, nós vamos também tratar disso, esse processo de licitação e privatização de Maracanã foi um processo mais absurdo possível e que deu errado. Chiquinho, Milton, vocês conhecem o futebol do mundo inteiro. Todas as grandes praças esportivas, enfim, nas principais capitais do mundo, e até aqui mesmo no Brasil, os estádios da Copa do Mundo, tiveram um processo de concessão à iniciativa privada, quando essa foi a decisão, ou aos clubes, bem-sucedidos. O mais importante deles, o mais valorizado deles, teve o fracasso que nós estamos vivendo hoje. Isso é inacreditável. E como legado desse fracasso, a destruição do Júlio Delamares, do Célio de Barros e também do Maracanãzinho. Então esse tema é um tema que a gente tem que entrar a fundo e essa é uma crítica que nós temos que fazer. Tem pessoas que, vamos transferir para a iniciativa privada. Perfeito. O meu partido defende sempre as privatizações, mas olhem a qualidade do que foi feito e o resultado alcançado. Se não for feito com cuidado, com técnica e sabendo fazer, tem esse desastre que se coloca agora e que nós, deputados aqui, vamos chamar essa responsabilidade. Eu concordo com você, Chiquinho. Acho que uma solução emergencial que seja imediata para o curtíssimo prazo seria a cessão do estádio ao Flamengo e ao Fluminense, para que eles possam operar o Estado e ver se, do ponto de vista jurídico, essa é uma solução que se pode transformar em definitiva ou se é feita necessária uma nova licitação. Agora, uma nova licitação sem as entidades esportivas e principalmente sem os clubes não existe. Essa que se entregou o Maracanã para um consórcio sem nenhuma amarra com os clubes, que depois fez um contrato com o Fluminense, não existe esse modelo. Eu realmente acho que você tem razão e eu defendo também. No mínimo que se passar um contrato emergencial com o Flamengo e o Fluminense para reabrir esse estádio. Cada dia que esse estádio fica fechado, são menos 5 cadeiras, menos lâmpada e daqui a pouco só vai ter a casca de novo. Isso é lamentável. Daqui a um pouquinho nós vamos voltar aqui no Arena Esportiva para tratar do tema Maracanã com os deputados Carlos Roberto Osório, Chiquinho da Mangueira e Milton Rangel, no qual eu vou abrir a segunda parte com o deputado Milton Rangel para falar sobre o Tribunal de Contas do Estado, já no Arena Esportiva.